Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura, o 121º dia, 1º de maio, feriado, né? Já estamos aqui num grupo bem expressivo nesse horário. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu dar um bom dia aqui para a Rose Marchetti. Opa, só um minutinho. Está aí o texto de hoje, 1 Crônicas 3, 4 e 5. Acordar cedo para ler Crônicas é porque vocês realmente estão obstinados a concluírem a leitura bíblica, né? Sandra Regina, graça e paz. Edileide, bom dia, graça e paz. Ivone, graça e paz. Marinês, bom dia, graça e paz. Estamos bem, Ivone, graças a Deus. Já bem melhor. Ontem eu já tive mais disposição para pregar também. Estava melhor ontem. E graças a Deus, né, um pouquinho de tosse. E os irmãos aqui vão cuidando, né? Recebi um monte de chá, tipo de chá ontem para tosse. O lado bom de ser pastor, uma das coisas boas de ser pastor é o cuidado que os irmãos acabam tendo com a gente, né? Mas é bom. Mas melhor, graças a Deus, bem melhor. Douglas de Paula, bom dia. Graça e paz. Ana Cristina, bom dia. Paz do Senhor. Simone Butini. Ivone, revi a leitura de ontem, anotei tudo. Foi muito bom. Que benção, muito bom. Esther Santos está aí, né? 121 de 365. Verônica. Maria Souza Hermínia. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Vamos lá? Deixa eu deixar um recado aqui antes. Primeiro recadinho, né? Para que você, se você não baixou o aplicativo ainda da Igreja Palavra da Vida, se você não conhece ainda o nosso ministério, né? Depois aqui, faça novamente, né, volte no vídeo, né, e faça a leitura aí com a câmera do seu celular, nesse QR Code, você é direcionado aí para a página do Linktree, e lá você pode baixar o aplicativo da igreja. Tem Bíblia em várias versões, tem mural de pedido de oração, tem estudos que nós estamos colocando lá, a mensagem de domingo está lá. Então é bem legal, um aplicativo bem bacana. Tá? Nunca imaginei que houvesse história maravilhosa por trás de genealogia. Isso aí, Maria, deixa o seu like. Vamos lá então para a leitura de hoje. E não esquecendo que hoje nós temos a formatura da turma 3, né? 19h30 estaremos aqui pelo YouTube com a formatura da turma 3. Será mais um momento daqueles gratificantes que o Senhor nos concede, né? Eu não consegui ver, claro, deve ter algum nome repetido lá, porque o pessoal às vezes preenche repetidamente o formulário, né? Eu não vi. Mas a última atualização que eu tenho da planilha tem 562. Não creio que é tudo isso da turma 3. Né? Mas vamos lá, né? Vai ser uma grande turma também. Vamos lá, depois ao meio-dia, quando eu terminar de preparar os certificados, aí eu quero ver o tamanho da turma. Certo, gente? Vamos então para a leitura de hoje. O texto de hoje é Crônicas, 1 Crônicas, capítulos 3, 4 e 5. Então vamos. Capítulo 3. Filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Aminon, de Ainoã, a Jezreelita, o segundo,
Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Hagite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes quatro lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. Descendentes de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Hananias, e Selimote, irmã deles. E Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. Os filhos de Secanias filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Agus, Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elionenai, Ezequias, Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elionenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Capítulo 4. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas. E o nome da irmã deles era Hazelel Poni. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Assur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Hela e Naara. Naara deu à luz a Alzão, Efer, Temene e Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela foram Zerete, Izar e Etinã. Cos gerou Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes
invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, quem dera que me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Passeia e Tina, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel foi Hatate. Meonotai gerou Ofra e Seraías gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Erza foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher, judia, deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Aminon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com linho, em Bet-Asbeia, bem como de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazub-Leém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Bibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Ramuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolate, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Assã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram chefes nas suas famílias: Mesobabe, Janeque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sife, filho de Alom, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes, que estão registrados por seus nomes, foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas, que se encontravam ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje. E ficaram morando no lugar deles,
porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filho de Ize. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. Capítulo 5. Descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois Ruben era o primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, Ruben não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carme. O filho de Joel foi Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi chefe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado leste até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos Hagarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles em toda a terra fronteira de Gileade do lado leste. Descendentes de Gade. Os filhos de Gade habitaram em frente deles, na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça, e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia, Eber, 7 ao todo. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos do leste. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram treinados para a guerra. Houve 44.760 capazes de sair à guerra. Fizeram guerra aos Agarenos, a Getur, a Naphes e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os Agarenos e todos os que estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque, na batalha, clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado dos Agarenos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois a batalha era de Deus, e eles habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte Hermon, e eram numerosos.
Estes foram chefes de suas famílias, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, chefe de suas famílias. Porém, foram infiéis ao Deus de seus pais e se prostituíram, segundo os deuses dos povos da terra que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus Israel despertou o espírito de Pul, rei da Síria, ou seja, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que levou cativos os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os fez morar em Hala, Abor e Ara, e nas proximidades do rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Ok? Só deixa eu dar um bom dia para quem chegou depois aqui. O Orion, a Neuzedir disse que teve um problema com o YouTube para entregar, né? O YouTube às vezes faz isso, eu não sei o que acontece. Vanusa, bom dia. Rogério Barbosa, bom dia. Vamos lá, vamos para os comentários de hoje. Viviane também está por aqui, bom dia. Deixa eu só ajustar o caderno aqui. E a gente avança na leitura de hoje. O comentário de hoje, né? O comentário da leitura de hoje. Pois bem, tá aí o texto, nosso caderno. Aqui. Bora lá. Então, olha só. Nós estávamos dando algumas pinceladas no capítulo 2 sobre a genealogia de Judá. Né? E aí, de súbito, o texto passa para a genealogia de Davi. Não esquecemos, né, que Davi era o rei ideal, né? Modelo de rei para os demais reis que vieram depois. A genealogia de Judá vai continuar no capítulo de número 4, tá? E serão apresentadas outras credenciais de Judá, né? A tribo por meio da qual Israel continuou a existir após o cativeiro babilônico, foi a única tribo. Lembrando que Benjamim já tinha sido incorporado pela tribo de Judá, mas tecnicamente falando, então o Reino do Norte foi formado por 10 tribos. Tá? E após o cativeiro, a única tribo que retorna é a tribo de Judá. Então, os propósitos de Deus em relação aos cativeiros são bem interessantes, né? Porque, primeiramente, há quem possa supor, deixa eu só limpar meu óculos. Há quem possa supor que talvez o cativeiro assírio, que é um cativeiro que destrói Israel, né, não teve o mesmo resultado que o cativeiro babilônico. Tá? O cativeiro assírio, ele destrói Israel, ele acaba com Israel. Enquanto que o cativeiro babilônico, né, nos parece que vai curar os judeus. Né? E aí o texto sai desta genealogia de Judá para vir para a genealogia de Davi. E faz isso, né,
primeiramente, um texto paralelo aí de 2 Samuel, capítulo 13, também 1 Crônicas, capítulo 14, né? E aí tem algumas questões bem interessantes, algumas observações que nós podemos fazer em relação a essa grande genealogia de Davi, tá? Primeiro, os filhos que nascem em Hebrom. Lembrando que Davi reinou por 6 anos em Hebrom. 7 anos em Hebrom. 7 anos em Hebrom. Não podemos esquecer que Hebrom é uma cidade refúgio, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar o mapa aqui rapidinho, que é aquele que a gente tem usado bastante, né, que está lá em Juízes. Deixa eu ver, não é esse mapa aqui, é um outro mapa, só um minutinho. Um minuto aí. Tem um mapa que eu gosto de escrever mais nele. Acho que ele está em Juízes, ou ele está em 1 Reis, deixa eu ver aqui. Onde é que está esse mapinha? Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu localizar aqui. Ah, não é Juízes. É Josué. Aqui. Lembram que nós tínhamos cidades refúgios, 3 cidades refúgios. Lembram? Na época dos Levíticos? Então, essas cidades são 3 do lado leste do rio, né? Golã, Ramote, Gileade e Bezar. E do lado oeste, Quedes, né? Siquém. Não é Siquém, só um pouquinho. Deixa eu só conferir aqui. O mapa me deu uma enganada aqui. Não, é Siquém mesmo, tá certo. Ó, é Quedes, Siquém e Hebrom. Então, esta cidade ao qual Davi reinou por 7 anos, Hebrom, né? Uma cidade refúgio. Tá? Foi uma cidade refúgio. E é interessante que 6 filhos de Davi, o texto vai apresentar aqui, nasceram nessa cidade e outros 9 filhos nasceram em Jerusalém, aonde ele reinou por 33 anos. Tá? 4 desses filhos, o texto vai nos mostrar que eram filhos de Batseba, tá? Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, filhos de Batseba. Então, é interessante, né? Porque esse é o único lugar em 1 Crônicas que Batseba vai ser citada, embora tenha sido, né, ela tenha sido mencionada lá em 2 Samuel. Tá? Outra coisa importante aqui é que tem 2 nomes de filhos que não aparecem em 2 Samuel, que é Elifelete e Nogá. Eles não são mencionados no paralelo de 2 Samuel, que nós estamos vendo aqui, 2 Samuel capítulo 3. Tá? É possível que... E uma coisa que chama interessante é que tem 2 Elifeletes nessa lista de filhos que nasceram.
Tem um Elifelete aqui e o outro Elifelete aqui. O que se entende dessa repetição de nomes é que talvez o primeiro Elifelete tenha morrido e o segundo Elifelete tenha recebido esse nome, né, como uma espécie de homenagem aos filhos. Outra coisa, porque Nogá não aparece, é bem provável porque o texto de 2 Samuel tenha colocado os filhos que estivessem vivos, né, e não os filhos que haviam talvez falecido. Tá? Outro ponto importante aqui, em relação aos filhos de Davi, é que Salomão foi o filho que proveu a sucessão na linhagem real e deu a Israel a sua época áurea, né? A época de beleza, de esplendor, de fama, foi Davi e principalmente Salomão. Tá? Então é interessante que as listas de filhos, elas possuem um pouquinho de diferença entre as outras, principalmente de 2 Samuel 3. Outro fato importante é que o texto narra que houve filhos de concubinas que provavelmente não estão listados aqui. Tá? Eles não aparecem aqui. Tá? Não estão no texto. Então, provavelmente, Davi teve outros filhos, além dos 13 filhos que aparecem nesta lista, né? Outros filhos que o texto não menciona. Um ponto importante de nós citarmos aqui é o seguinte. Em 2 Samuel, capítulo 3, o filho que aparece como segundo na lista é Quileabe. E aqui ele aparece com o nome de Daniel. Tá? Provavelmente sim, a mesma pessoa. Tá? Embora alguns eruditos acreditem que, como Davi tinha tantas pessoas e filhos envolvidos, era perfeitamente aceitável que alguma inexatidão tenha ocorrido nas listas, as quais nunca foram harmonizadas, né? Além disso, como nós já vimos, se vários filhos foram omitidos como filhos das concubinas, pode acontecer a mesma coisa nas demais listas dos filhos de Davi. Tá? Tamar era filha de Maaca, porque a gente chega a essa conclusão, óbvio, né? Porque Absalão era seu irmão, né? De pai e mãe. Tá? Absalão era seu irmão de pai e mãe. Outra coisa importante nesta lista aqui é em relação a um outro nome. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão complicado aqui a minha vida. Só um pouquinho aqui, apagar esse Elifelete aqui. Um outro nome que ele aparece de forma alterada no texto é Eliada. Eliada, em 1 Crônicas 14, que é o outro texto paralelo que nós temos aqui, é chamado de Beeliada. Beeliada. Tá? Sem dúvida era o seu nome original, um nome até composto com Baal, né, divindade pagã, pode ter aparecido até mesmo ofensivo, por isso tenha sido substituído. Tá? Então, esta digamos assim, a introdução do capítulo 3 de Crônicas, mostrando os descendentes, os filhos de Davi. Tá? É claro que
é perceptível no texto a poligamia de Davi. Ela é descrita detalhadamente, sem nenhuma censura. Seria totalmente anacrônico censurar a poligamia dentro do contexto do Antigo Testamento. Lembram que eu falei para vocês muitas vezes, homens ricos e poderosos naturalmente tinham muitas esposas, homens pobres eram os que tinham apenas uma única esposa, e mesmo assim é porque lhe faltavam os recursos para sustentar mais de uma esposa, senão eles teriam. Tá? E mesmo nas sociedades monógamas, podemos dizer assim, a poligamia depois continuou. Há uma religião, né? Que aqui no Brasil, claro, eles não fazem, mas em outros lugares há relatos que são os Mormons, né? Em pleno século XXI, há um documentário, agora não me lembro se é na Netflix, que vai falar sobre toda essas questões da seita, o quanto eles casam jovenzinhas de 13, 14 anos, preparam já para esse casamento poligâmico, né? Então pensem, a poligamia, só que diferente. Naquela época a poligamia era até uma forma de questão de sobrevivência, de impor, né? De estabelecer um nome. Então eles tinham muito, e claro, né? Principalmente Davi, por onde passava tinha uma mulher, né? Tamar, outra coisa importante do texto é que Tamar é a única filha citada, né? A única filha, tá? A única mulher mencionada por nome, sem dúvida, talvez pelo relato triste, né, de violência e assassinato que há na história dela, tá? E isso vai mostrar, então, certamente Davi teve outras filhas mulheres, né? Lembram que as mulheres nem sempre eram citadas aqui, principalmente em genealogias, porque o propósito das mulheres, né, o propósito da genealogia naquela época não contava muito bem as mulheres. E quando elas apareciam é porque tinha um propósito específico, tá? E aí chegamos no versículo 10 até o 18 com a lista dos reis de Judá, né? E esta lista aqui vai nos fornecer justamente os reis de Judá, de Salomão até Zedequias, né? Deixa eu ver se é o verso 18. Onde é que está aqui? Não, é o 15, é o 16, perdão. Deixa eu só ajustar aqui. É o 16. Até o rei Zedequias. Então, é interessante, né? Todo o reinado, toda a realeza de Judá. O texto vai nos colocar aqui algo que nós não vamos ver, porque é surpreendente, de alguém que não reinou, que é Joanã. Então, uma curiosidade desta lista de reis aqui, que é uma lista de sequência, né? Que ele vai dizendo, olha, Abias, que foi filho de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, vai colocando em ordem, né? Dizendo, olha, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, Joás. E quando ele chega em Josias, né? Lembrando que Josias é aquele grande rei que vai juntamente com o seu avô, ou bisavô, melhor dizendo, Ezequias, vai fazer a reforma religiosa em Jerusalém e Judá. O texto fala que Joanã era o primogênito, mas Joanã não reinou. Quem reinou primeiro foi Jeoaquim, que depois foi destituído e foi colocado por Nabucodonosor, Zedequias. Então os livros de reis nem mencionam esse Joanã aqui, né?
Outro fato importante é Zedequias não foi filho de seu antecessor, né? O Jeoaquim, conforme declara talvez o texto aqui, né? Ou melhor, perdão, onde é que está aqui? Os filhos de Jeoaquim, Jeconias, né? Jeconias. E aí tem um texto interessante aqui, né? Que vai falar a respeito de Jeconias, porque Jeconias é chamado de Jeoaquim em 2 Crônicas 36 e em 2 Reis 24, tá? Entretanto, seu nome aparece sob a forma de Conias, tá? Então, se nós voltássemos lá, né, lá para o texto de Reis, né, e dessemos uma olhada no nosso diagrama dos reis do sul, vamos lembrar que nós tivemos aqui, né, Josias, Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, tá? Os reis que foram aqui estabelecidos em final do reinado de Judá, né? Então, essa questão de nomes aqui, lembrando, dos textos do segundo Reis para primeiro Crônicas, pode haver essas mudanças assim, essas variações de nome, justamente porque eu já comentei para vocês sobre a falta das vogais nos textos hebraicos, né, na escrita hebraica. Então, por isso que Jeconias é chamado de Jeoaquim, por isso que nós temos variações nos textos aqui, como Jeoacás, Jeoiaquim, Joaquim, né? E isso pode, né, fazer com que a gente tenha essa dificuldade de compreender o texto. Tá? Outra coisa importante é que não vai aparecer no texto desses reis aqui a rainha Atalia, que ela foi usurpadora. Né? Ela não é mencionada em 1 Crônicas. Lembrando que ela governou entre Acasias e Joás. Né? Acasias e Joás. Aqui estão eles, né? Entre esses dois reinados, tivemos o reinado da rainha Atalia, a usurpadora, filha de Jezabel. Tá? Ok? Então, como falei, o filho de Josias, Joanã, é mencionado somente aqui em todo o Antigo Testamento. Tá? E conforme falei anteriormente, não figurou entre os reis. Alguém até poderia contrapor que ele teve um reinado muito curto, tão curto que foi omitido nas narrativas paralelas. Mas isso não é provável, até porque nós vimos na história de Israel um rei que reinou por 7 dias. E na história de Judá, rei que reinou por 2 meses. Então não faria sentido ocultar só porque o reinado dele tivesse sido curto. Tá? Aí o texto vai falar depois, né? E aqui repete, né? Jeconias com esta ideia de ser Joaquim, né? Joaquim. Desculpa só, eu fiz um erro aqui em cima, aqui, que não era esse Zedequias aqui, tá? Era o Zedequias de baixo aqui, que foi rei. Esse Zedequias aqui, né? Esse Zedequias, que foi filho de Josias, não reinou.
quem reinou foi o Josias, Joaquim. Depois, o filho de Joaquim, que foi Jeconias, né? Que aí aparece como Jeoaquim, e Zedequias, esse sim, que foi o último rei de Judá. Tá? Aí o texto vai falar desse Jeconias. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para ver as grafias, para daqui a pouco não se atrapalhar com algum texto aí. E o texto vai dar, né, a partir do verso 19, os reis, os reis que governaram após o cativeiro babilônico. Tá? Porque essa lista, estes reis que nós temos aqui, que pega do verso de número deixa eu ver aqui, pega do número 19, mais ou menos, até o verso de número 24, nós temos reis que reinaram depois do cativeiro babilônico, em continuidade da dinastia davídica. E aqui nós temos, por exemplo, né, Zorobabel como filho de Pedaías, tá? Muito importante. Mas em outras passagens, tá, ele é chamado de Sealtiel. Tá? Sealtiel, o mesmo nome que aparece aqui como filho de Jeconias. Tá? Pedaías e Sealtiel eram irmãos, filhos de Jeconias. Tá? Então é possível que Sealtiel tenha morrido cedo, então seu irmão tenha ficado com o trono. Tá? Então os reis que vão aparecendo aqui, né, eles vão então reinando após o cativeiro babilônico. Tá? Na genealogia de Lucas, Sealtiel, filho de Neri, filho de Melqui, vai aparecer lá no texto bíblico. Tá? Então, se nós pegarmos o texto de Lucas, capítulo de número 2, onde nós temos a genealogia de Jesus, tá? Lucas, capítulo 2, nós vamos ter lá... É 2? Deixa eu ver aqui. Ou é 3? É 3. Onde é que está a genealogia de Lucas? Capítulo 3. Vamos lá. Genealogia... aparece lá como Salatiel, né? Filho de Melqui, Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, e assim por diante. Tá? Então essas variações acabam, né, sendo possíveis de acordo com a tradução. Então é interessante que na descendência de Davi, ou melhor, na descendência de Jesus, nós não vamos ver Salomão nesta lista. Tá? Se você pegar e olhar do versículo 31 para o 30, né, nós vamos ver que
A descendência, a genealogia de Jesus em Mateus é diferente da genealogia em Lucas. Em Mateus começa em Abraão até chegar em Jesus. Lucas faz o reverso, né? Ele começa de Jesus e vai até Adão. E aí, nessa direta Adão, quando você chega em Davi, você olha que aparece Natã e não Salomão nesta linhagem. Natã, filho de Davi. Né? Então, é interessante porque era Natã, né? Que daí vai chegar até estes outros reis depois, para que a genealogia de Jesus fosse definida. A resposta pode estar na possibilidade de que Jeconias não teve herdeiros do sexo masculino que se assentaram no trono, tá? Então, uma filha de Jeconias casou-se com Neri, filho de Melque, mas não um Melque de Lucas, da linhagem de Natã, né? Legalmente, esse Sealtiel, que era neto de Jeconias, continuaria a dinastia davídica através, né, de Salomão. E aí, se nós olharmos para a genealogia de Mateus, né, capítulo 1, verso de número 6, nós vamos ver na genealogia de Mateus, aí aparece Salomão. Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Reboão e assim por diante. Então, lembrando que, embora as duas genealogias de Jesus, Mateus e Lucas, sejam muito parecidas, existem diferenças porque a genealogia de Mateus há um entendimento que ela apresenta. E a gente vai falar nisso com muito mais propriedade quando chegar a Mateus e Lucas. Mas a genealogia da parte de... Mas falando aqui justamente porque tem essas diferenças que acabam sendo, né, justamente oriundas desses textos aqui que nós estamos vendo. A genealogia de Mateus é a genealogia do pai, né, de José. A genealogia de Lucas é uma genealogia vinda da parte de Maria, né? E até interessante porque Lucas descobre isso e há um entendimento, porque o próprio início do capítulo de Lucas vai narrar isso, que Lucas fez uma acurada investigação e pesquisa de que a própria Maria tenha sido entrevistada por Lucas. E Lucas, então, narra essa genealogia a partir de Jesus, olhando para o viés familiar da mãe e não do pai, como Mateus faz. Tá? Outra coisa importante que aparece aqui são os 7 filhos e uma filha de Zorobabel. Né? Mesulão, Ananias, Selomite, irmã deles, Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Josabe. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Embora o texto fale 5 ao todo. Né? Os filhos de Zorobabel foram Mesulão, Ananias e Selomite. E Azuba, Oel, Berequias, Azadias e o Josabe Ezede. Tá? Embora nenhum deles sejam mencionados, né, mencionados na genealogia de Jesus, o que dá a entender que talvez alguns desses nomes que aparecem aqui, talvez, né, poderiam ser até outros parentes de Zorobabel, netos de Zorobabel, por isso que aparecem nesta lista, trazendo até uma pequena confusão. Como assim 5
se a gente acabou de contar 7? Né? Então, só para esclarecer, para não ficar assim, a Bíblia está errada. Não. É que provavelmente, lembram disso, né? Quando a gente fala de filho, não necessariamente era filho, poderia ser neto, poderia ser bisneto. Então a Bíblia tem essa característica porque, porque os autores da época olhavam desta forma, né? Eles não tinham um espectro familiar como nós temos hoje. Quando você fala filho, é filho, né? A gente foi gerado por ele. Na nossa sociedade hoje, a gente diferencia muito bem filho de neto. Não tem, né? Dependendo de alguém, foi criado pela avó, vai chamar de mãe, mas fora esse fato, filho é filho, neto é neto. Naquela época não tinha isso, né? Não tinha. Ok? Chegamos no capítulo 2. Antes disso aqui, né? Todos esses filhos que vão aparecer aqui depois, reis, a casa de Davi, ela continuou mesmo depois do cativeiro babilônico. Zorobabel, que aparece aqui, ele governou Jerusalém sob o domínio dos persas por volta de 520 antes de Cristo, né? Ele é declarado neto de Jeconias. Portanto, né, a linhagem real continuou e seguiram por vários reis até 350 antes de Cristo. Tá? A Septuaginta, ela estende até a 11ª geração, ou seja, por volta de 250 antes de Cristo. Tá? Então esse texto aqui até pode ter sido influenciado pela lista mais longa da Septuaginta, né? Porque era genealogia, então era comum que acontecesse o seguinte, e por isso que a gente pode ter essas discrepâncias aqui. Era comum que as listas nesses textos, porque esse texto vai ser organizado muito tempo depois, era comum que eles atualizassem, mantivessem atualizadas estas listas. Tá? Até porque se nós entendermos que o organizador, o escritor, o autor de 1 Crônicas foi Esdras, Esdras não viveu em 350 antes de Cristo. Então, outros escribas foram atualizando essas listas genealógicas, o que poderia dar uma ou outra divergência, ok? Então, e isso não vai de forma alguma trazer... alguém poderia pensar o seguinte, né? Vamos fazer uma pausa aqui. Alguém poderia pensar o seguinte, então, pastor, tu está me dizendo que os textos bíblicos foram alterados depois. Não. Eu estou dizendo que os textos bíblicos possuíram vários autores. É isso que eu estou dizendo. Né? O texto não foi fechado. Não é como você pegar hoje, escrever um livro, sentar, escreveu lá, sei lá, 100 páginas, 200 páginas, pronto. Daí alguém colocar alguma coisa seria uma adição não autorizada no seu livro. Não. Aqui, principalmente falando de genealogias, eram também registros históricos. E era natural que outros escribas, né, tão tementes a Deus quanto o escriba Esdras, pudesse, então, continuar a escrita dos descendentes. Certo? Eu tenho um pequeno livro que é muito interessante. Deixa eu trazer ele à baila aqui. Se eu achar ele...